Olá a todos, estamos aqui na Porta 24 com a nossa convidada Susana Diniz, que nos vai falar de desafios. Então, o meu nome é Susana Diniz, eu sou terapeuta e trabalho na área da espiritualidade há cerca de 20 anos. Isto foi uma área que me despertou interesse desde muito pequenina, porque digamos que nasci com um dom e foi preciso saber lidar com isso, não é? E então encontrar soluções, encontrar respostas e principalmente encontrar forma de lidar com isso. Então o meu percurso começou pelo Reiki, há 21 anos atrás, e foi desenvolvendo, não é? Portanto, por outros caminhos. Sempre tive também uma conexão muito grande com o mundo dos anjos, dos arcanjos, de Jesus, e foi por aí que fui trilhando o meu caminho. Entretanto, dou consultas de tarot e faço terapias, quer presenciais, quer à distância. Trabalho muito com a terapia multidimensional, à distância, que é uma terapia maravilhosa, que é a cura pelo coração. Onde é que me podem encontrar? No Facebook, na página Coach e Tarot Susana Diniz, para marcação de consultas e seguir os vídeos em direto que são gratuitos e que têm sido momentos divinos, onde nos juntamos numa reflexão, numa oração conjunta e que tem feito a diferença na vida de muita gente e tem sido maravilhoso. Susana, nós vamos falar aqui um bocadinho sobre espiritualidade e eu lançava já aqui a primeira pergunta, que é, para a Susana, acha, na sua opinião, que o tema da espiritualidade é um tema desafiante? Sem dúvida, Maria. A espiritualidade acho que é o tema mais desafiante, porque abrange tantas coisas e ainda está também um pouco desconhecido, ao fim e ao cabo, o que é a espiritualidade, não é? E as pessoas têm um bocadinho um receio, um certo preconceito em relação à espiritualidade, porque há algumas crenças também que estão aqui agarradas a este tema da espiritualidade e que nos induz muitas vezes aqui a algumas críticas, a alguns julgamentos, ou até mesmo o medo de sermos julgados, não é? Agora, a espiritualidade faz parte da nossa vida, não é? De toda a gente. É um tema que está muito atual e que eu acho que é realmente fundamental podermos perceber o que é isto da espiritualidade e se somos seres espirituais ou não. E a Susana, na sua opinião, acha que esta dificuldade das pessoas lidarem com essa área da vida, né? Porque no fundo nós temos várias áreas, temos a vida profissional, temos a parte da saúde, temos os relacionamentos e a espiritualidade é mais uma, mas parece que fica sempre para segundo plano porque não é tanto da matéria, né? Parece que é assim uma coisa que não se vê, que não se apalpa, não é? A Susana acha que tem a ver também com uma questão cultural, tem a ver com a época ou sempre foi assim? Não, eu acho que sempre foi assim e nos últimos tempos até se está a notar realmente uma evolução nesse campo, ou seja, as pessoas procuram cada vez mais respostas e sempre que alguém procura uma resposta, já estamos a falar do espiritual. Não é? Portanto, na verdade, a espiritualidade ela está presente em todas as áreas da nossa vida, não é uma área à parte. Ela faz parte dos relacionamentos, ela faz parte do trabalho, ela faz parte de nós, em todos os campos da nossa vida, sem dúvida. Porque é o que a espiritualidade é a partir do momento em que nós colocamos em questão, a partir do momento em que nós procuramos respostas para além do que é visível, do que é palpável, e isto pode ser mesmo até a nível emocional, nós já estamos a falar de espiritualidade. A espiritualidade não está obrigatoriamente ligada a uma determinada religião. Até o ateu tem espiritualidade e muitas vezes não sabe, mas quando falamos em espiritualidade vem logo o conceito também de espírito e tal, e então as pessoas ficam com medo, ficam assustadas. E claro que a nível cultural, aliás, isso foi uma dos meus entraves, não é, para assumir esta minha parte espiritual publicamente, foi justamente o medo do preconceito, o medo do julgamento, o medo das pessoas ligarem isto à bruxaria, porque em Portugal ainda temos muito aqui este conceito de são bruxarias, não são coisas do bem. Se calhar era interessante a Susana partilhar um bocadinho da sua própria experiência, se isso fosse possível, como é que a Susana vive então a espiritualidade no seu dia-a-dia, porque eu acho que também é um tema às vezes mais desafiante, que as pessoas não conseguem perceber, se calhar muito bem, como é que no dia-a-dia a gente lida com a espiritualidade, ou como é que trazemos isso para a vida normal.
Bem, Maria, a minha história é um pouco longa, não, acho que não, mas pronto, assim, em traços gerais, eu nasci, digamos, diferente com este dom, e os meus pais viram-se numa situação complicada, uma vez que eles não eram pessoas assim religiosas na medida em que frequentavam de forma assídua a Igreja Católica e por aí fora. E eu realmente tinha uma conexão diferente. Eu comecei a falar muito cedo com Jesus, comecei muito cedo a sentir uma ligação a Fátima, punha-me sozinha de joelhos a rezar, a olhar para a janela à espera de uma aparição, coisas que não eram incutidas pelos meus pais. Tinha sonhos com Jesus e via pessoas que já tinham falecido, comunicava com elas, previa coisas, não é? Dizia, olha, isto vai acontecer assim, falava de coisas que não eram para a minha idade e que eu não ouvia à minha volta, não é? E os meus pais ficavam assustados e procuravam soluções. E as soluções da altura, recordo-me perfeitamente das pessoas dizerem, mesmo no meio familiar, não é? Ai, a miúda anda apoquentada, era este o termo que usavam, não é? Anda apoquentada. Então, quando a pessoa está apoquentada ou tem o cofre aberto, como diziam, então iam comigo, corriam os padres para tentar fechar o cofre, mas os padres não conseguiam fechar o cofre. Depois iam às bruxas e as bruxas mandavam fazer rezas e mandavam fazer uma série de coisas e tal, outras nem queriam ver à frente. Pronto, e foi assim um percurso meio... E pronto, e todas, tanto os padres como as bruxas, não é? Iam dizendo que eu teria que trabalhar, que era o meu destino, que era o meu propósito de vida, seria trabalhar na área. E eu recusei isso durante muitos anos, não é? Eu não quero ser bruxa, eu não quero ser essa pessoa que está aí com filas de pessoas à porta a atender eu não quero isso na minha vida. E então fui procurando uma vida normal, só que realmente não dá para fugir ao chamamento. Então fiz um percurso portanto, eu sou professora, sou tradutora, não vi trabalho na área, fui para a estética, tive um salão de estética aberto durante muitos anos e ia sempre trabalhando esse lado espiritual, esse lado da cura. E o Reiki realmente ajudou-me muito a equilibrar, a encontrar serenidade, a meditação também, muito, muito, a meditação, e por aí a equilibrar e a entender, e através do estudo, do autoconhecimento, entender que tudo isso são energias que estão à nossa volta, nós próprios somos seres energéticos, somos energia, não é? E aprendermos então a entender isso. A partir do momento em que nós entendemos que somos energia e que tudo o que nos rodeia é energia, é sabermos lidar com essas trocas energéticas que vão acontecendo ao longo da nossa existência. No dia a dia, o nosso dia a dia é feito de escolhas, é feito de momentos e a nossa escolha, eu acredito que parte muito pela parte de nós lidarmos com as nossas emoções, de nós sabermos que temos aqueles desafios pela frente, ao longo da vida vamos sendo postos à prova, começamos a questionar porquê? Porquê? Para quê? E aí nós temos que parar um pouco, temos que pensar e temos que escolher ou ficar enredados no meio desse desafio, no meio desse problema, ou então tentar sair um pouco disso, tentar sair um pouco da caixa e ver como eu posso resolver, se é possível resolver, e de que forma essas circunstâncias, essas situações me vão afetar, ou como eu vou escolher que elas me afetem, não é? E é isso que eu tenho tentado explicar e passar muito às pessoas, porque há uma tentativa muito grande de controle por parte do ser humano. Nós queremos controlar, nós queremos mudar a nossa vida, estamos constantemente insatisfeitos, queremos sempre melhor, mas dificilmente estamos dispostos a nós mesmos melhorarmos e tomarmos outro tipo de atitude perante a vida. E se nós continuamos com as mesmas atitudes, a vida vai continuar com as mesmas respostas. Então, há realmente aqui uma certa urgência em nós mudarmos a nossa atitude, mudarmos o nosso ponto de vista para poder atrair coisas novas e diferentes à nossa vida. E acho que nesse aspecto a população está cada vez mais desperta para essa situação, portanto estão cada vez mais despertos para a espiritualidade. Inclusivamente os médicos, a medicina tradicional cada vez mais começa a dar valor e entender que a nível mesmo neurológico o nosso cérebro é mais do que neurónios a funcionar. Há todo um conjunto de mente, de pensamento, de emoções que não são palpáveis, que não são medíveis, não é pela ciência, mas que, no entanto, não deixam de existir, continuam a ser uma realidade. Estava a ouvi-la e estava a pensar que nem toda a gente, se calhar desde pequeno, tem
logo acesso a esse lado mais místico da vida, não é? E então essas pessoas que são mais céticas, que ainda não tiveram se calhar uma experiência que levasse a essa abertura para a questão mais espiritual, o que é que a Susana diz a essas pessoas? Ainda bem que não têm logo assim este impacto na sua vida, porque não é coisa fácil, não é um desafio fácil. Acho que este é assim dos grandes, ok? Mas é assim, a partir do momento em que tentam mudar a sua vida, em que procuram ser felizes, a partir daí já estão a fazer perguntas, já estão a questionar, não é? Então não é necessário haver uma religião ou uma crença mística. A espiritualidade não é necessariamente uma crença mística, é nós entendermos que somos um ser para além do corpo físico, para além das nossas emoções, e que haverá algo maior à nossa volta e situações que nós não podemos controlar. E tentarmos lidar com essas situações. A partir do momento em que esses desafios nos aparecem na nossa vida, então já estamos a aceitar, já estamos a admitir de forma consciente ou não de que realmente há necessidade de fazer alguma coisa. Quando eu procuro e tenho essa percepção, então eu já estou na espiritualidade. Quando eu tento melhorar, quando eu tento conhecer-me melhor, quando eu procuro o autoconhecimento, eu já estou a trabalhar o meu lado espiritual. Quando eu dou valor àquele sexto sentido, não é, que as mulheres têm mais apurado do que os homens, não é? Já estou a falar de espiritualidade. Quando eu falo em coincidências, eu já estou a falar de espiritualidade. Portanto, há todo esse conjunto de pequenos sinais ao longo da nossa vida, não é preciso ser um desafio tão grande como aquele que eu passei, não é? Mas no nosso dia-a-dia isso está presente, sem dúvida. E na sua opinião, qual é que é o maior desafio que a espiritualidade pode trazer ao ser humano? O maior desafio, Maria, consoante o artigo que nós já tivemos, né, já fizemos, acho que é mesmo acerca do controlo. Acho que é mesmo acerca do controlar. As pessoas tentam, por todas as formas, controlar o outro. E isto é um jogo, é uma luta de poder do ego, não é? Então é controlarmos aqui o nosso ego e entendermos que somos todos unos, que fazemos todos parte da mesma dimensão, da mesma matéria, não tentar controlar o outro, porque não temos esse direito, não é? Estaríamos a mexer com o livre-arbítrio do outro, e nós queremos, por força, não é? Que a nossa vida mude sempre para melhor, e isso é ótimo, porque é assim que se dá a evolução. Agora é preciso entender é que não é passando por cima do outro, não é passando por cima das emoções do outro, eu não posso controlar isso. E na espiritualidade, quem trabalha na área espiritual de hoje em dia, e as redes sociais estão cheias, não é? Cheias de pessoas, enfim, dentro desta área, e acaba também por colocar aqui mais um problema, não é? Que é tentar perceber o que está certo e o que está errado. As pessoas estão numa busca muito grande e a oferta é tanta que às tantas acabam por ficar um pouco perdidos. Mas o maior desafio é, sem dúvida, o controlo. É nós tentarmos controlar o outro, é nós tentarmos controlar as situações à nossa volta, resolver os problemas dessa forma, não é? E então, deixar esse controlo é altamente desafiante, não é? Conseguir ter a capacidade de entregar, de confiar, sem medo, é realmente um desafio muito grande para nós seres humanos. Pois, principalmente porque temos sempre esta sensação que se entregarmos, confiarmos, parece que, como não está na nossa mão, se calhar depois não vai acontecer nada, ou não vai acontecer aquilo que nós tanto queremos, não é? É muito desafiante realmente essa libertação e a crença de que aquilo que tiver que ser será o melhor. Concordo plenamente. Susana, uma mensagem para quem está a ver este vídeo, uma mensagem. Eu gostaria de convidar todos a procurarem o autoconhecimento, seja nas mais diversas formas, portanto, quer seja através da meditação, da astrologia, da numerologia, portanto, temos tantas formas, não é? A psicologia, a filosofia, tudo isso, portanto, a autoajuda, literatura. De hoje em dia a oferta é tão grande que é apenas seguirem o vosso coração, seguir aquilo que faz sentido, porque o que faz sentido para mim não tem que ser aquilo que faz sentido para o outro, não é? Cada um tem a sua verdade e essa verdade ela é legítima, ela é válida. Então, seguindo o nosso coração e procurarmos o autoconhecimento, entendermos melhor a nós mesmos, as nossas emoções, porquê estarmos a passar por isto, qual o ensinamento, e tentarmos nos colocar um pouco de fora, não é? Do problema, do assunto que nos está a envolver,
porque se nós ficarmos demasiado focados dentro desse assunto, dentro desse problema, acabamos por não encontrar soluções. E o que nós todos queremos é ser felizes. E essa felicidade, ela é possível e está ao alcance de todos, através do autoconhecimento. Acho que é a maior ferramenta e é o nosso maior poder, assumirmos e resgatarmos esse poder que todos nós temos. Então é mesmo uma questão de o resgatar, porque ele está muitas vezes esquecido. Quando nós resgatamos esse poder, nós já estamos a trabalhar o nosso amor próprio, estamos a trabalhar a nossa segurança, estamos a trabalhar a nossa autoestima, e logo aí os problemas, os desafios que nos vão aparecendo ao longo da vida são logo encarados de uma forma diferente, de uma forma mais serena, e as soluções aparecem de uma forma também mais natural, mais tranquila. Obrigada, Susana, por este bocadinho, pela partilha sobre este tema, que é sempre desafiante, mas que eu acho que é muito interessante, e quanto mais falarmos sobre o assunto, mais as pessoas vão ficando à vontade. Não sei se quer partilhar mais alguma coisa relativamente ao Facebook, onde é que as pessoas, como é que funciona, em termos de consultas, em termos de como chegar à Susana. Sim, posso partilhar, Maria. Antes de mais, também quero agradecer o vosso convite. Para mim é uma honra poder ter escrito um artigo para vós e também esta entrevista. Quero-vos agradecer essa oportunidade. Para chegar até mim, sempre através da página do Facebook, Coach e Tarot Susana Diniz. Aí vocês têm todas as informações, conseguem perceber o trabalho que eu estou a desenvolver, podem entrar em contacto diretamente comigo por aí, para marcação de consultas ou terapias e pronto, é isso. Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a explorar o tema dos desafios com outros convidados. Partilhem, comentem, façam like e obrigada!